Salve amigos, estamos chegando mais uma vez para mais um estudo e reflexão das cartas de Cristo, onde nelas Jesus está dizendo que veio novamente em consciência corrigir muitos erros e equívocos que foram inseridos nos seus ensinamentos quando ele esteve na Palestina, e ao longo desses 2000 anos, muitas transformações foram feitas nos seus ensinos. Mas ele diz que os próprios discípulos já tiveram as dificuldades em aceitar ou compreender tudo o que ele disse por causa das suas crenças num Deus vingativo, um Deus punitivo e que gostava de um sacrifício de animais. E ele então teve muita dificuldade para introduzir esse novo ensino nas suas mentes, exatamente porque é muito difícil você transformar a fé, a crença de uma pessoa assim de uma hora para outra, ainda mais se ela não estiver muito decidida a assim fazer. Então ele diz que ao longo desses 2000 anos, os ensinos dele se perderam muito, e a prova a gente percebe no dia a dia, por causa de conceitos humanos que foram introduzidos nesses ensinos dele. E nós enfrentamos hoje uma resistência de muitos religiosos dizendo que essas cartas são falsas, isso não é verdade, porque não existe outra verdade senão aquela que está na Bíblia. Mas Jesus vem dizendo que isso aqui não é um novo ensino, é uma corrigenda daquilo que está lá, que foram introduzidos por homens. E aí, essa cegueira que não deixa aceitar essa reavaliação dos ensinos dele, agora descido em 2001, ele materializou isso aqui, depois de preparar uma pessoa, um canal por 40 anos, então ainda tem essas resistências, né? Mas nós vamos encontrar Paulo falando aos Coríntios no capítulo 3, dizendo: na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o véu permanece quando é lido as Escrituras. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido, esse véu é removido. Então, se as pessoas não estiverem muito atento à verdade crística, elas não conseguem compreender isso. E Paulo ainda diz: de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Segundo Coríntios capítulo 3, versos de 14 a 17. A gente percebe que isso se aplica hoje, no que está acontecendo, né? Ezequiel no capítulo 12, verso 2 também diz: eles têm olhos para ver, mas não veem, ouvidos para ouvir, mas não ouvem, pois são uma nação rebelde. É exatamente o que a gente vê acontecer hoje. Mateus capítulo 3, verso 14 diz: neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, e ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Então, essa é a realidade que nós estamos enfrentando hoje, né? Lutando para que a gente consiga transmitir isso para as pessoas, mas tem essa resistência, assim como o próprio Cristo teve pelos fariseus e os donos da verdade, entre aspas, na época, né? Tanto que ele foi parar na cruz por isso. Pois bem, feita essa introdução, nós vamos trabalhar hoje sobre o que Jesus disse, né, em relação a nós ter extraído a nossa consciência da consciência suprema, criativa, universal. Ele diz que nós não fomos criados. Ele diz assim: há um fundamento do ser eterno, infinito e consciente, e isso é o que eu vou revelar agora. Você não foi criado. É isso mesmo. Você não foi criado. Você extraiu o seu ser dele, Deus. Evidentemente, você não poderia ter saído de algo totalmente estranho à sua própria consciência. Isso está revelado na página 15 da carta 5. E na carta 3 e na página 8 ele diz assim: o que é uma semente? Eu vou revelar agora. É um fragmento de consciência retirado da consciência criativa divina. Ele fazendo referência à semente porque nela está todo um projeto. A consciência divina ali latente, e dentro do tempo, que é uma lei da existência, vai eclodir dali uma árvore e gerando novos frutos, dando continuidade àquela espécie. Então veja, aí na carta 3, na página 8, ele fala da semente, que ali está a consciência divina ali dentro. E na página 15 da carta 5, ele diz que nós extraímos
a nossa essência da consciência suprema universal. Extraímos, e diz muito claro, você ou vocês não foram criados, vocês fizeram isso. É como se vocês tirassem a vossa porção da porção do grande todo. Eu fico imaginando se todos os seres humanos da Terra, os 8 bilhões, se cada um fosse lá no mar, enfiasse a mão lá e tirasse uma mão cheia d'água, será que esgotaria o mar? Então é mais ou menos isso. É uma porção que a gente tira de lá sem mudar a essência daquilo que foi tirado, que é a água do grande todo. Então é essa comparação que a gente vai fazer. Agora, por que erram os nossos amigos resistentes quando diz que essas cartas não têm absolutamente nada a ver com os ensinos do Cristo? Olha, João começa o seu evangelho, que é o João que eles dizem que é a palavra de Deus, que é o que ele escreveu. Então nós vamos provar que as cartas são sim um complemento para que a gente entenda o próprio evangelho. Isso para quem quiser. João inicia o seu evangelho no capítulo 1, versos de 1 a 3, dizendo: no princípio era o verbo estava em Deus, ele era Deus. Ele estava no princípio em Deus, não é com Deus. Ele estava em Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada foi feito. Então veja, como é que isso aqui não está endossando o que Jesus está falando agora? Ou Jesus não está corrigindo isso aqui, nos dizendo que nós não fomos criados. Nós extraímos a nossa porção dele. Como é que João fala disso em outras palavras? Olha, se no princípio o verbo estava em Deus e era Deus, o verbo é o que? A palavra que vem do pensamento, que nasce da consciência. Então, no princípio era quem? A consciência que gerou o pensamento, que gerou a palavra, que é o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, a consciência teve uma geração, uma criação, criou a palavra, que é o produto do pensamento, e isso se materializou, ganhou forma no mundo. Aí nós vamos começar a entender agora uma série de outras situações aí, tá? Para a gente entender isso, a gente precisa acreditar. Acreditar, ora, a gente precisa compreender o significado dela. Crer, eu acredito, eu creio. Qual é a origem do verbo crer? Qual é o significado dele, desse verbo? Eu creio, tu crês, ele crê, não é? Ter fé. O verbo crer tem esse significado. Ter fé, crenças, crer em si, ter confiança em seu próprio valor. Crer é ter convicção. Jesus explica aqui. Se você tem convicção, você acredita. E isso resulta numa fé. A fé que é a certeza daquilo que não se vê. Então eu tenho fé que isso vai acontecer. Se você tem fé, você tem aquela convicção, aquela certeza. E de onde vem a fé? Qual é a origem dela? Do latim é fides, que significa confiança, credibilidade, crença. E do hebraico arcaico é emuná, que significa firmeza, fidelidade. Então, do latim fides, que significa fidel, e do hebraico fidelidade. Então eu tenho fidelidade, eu sou fiel a isso que eu creio. Agora vamos ver o que isso faz diferença na nossa vida. Quando João diz o verbo que se fez carne estava em Deus, ele estava no princípio e todas as coisas foram feitas por ele. Por essa palavra ele, nós já começamos a entender que é algo que está fora de nós. Porque na conjugação do verbo crer ou no verbo fazer, quais são as 6 principais pessoas ou sujeitos que estão ali? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, eu sou um, tu é outro, ele é outro. Se a gente levar ao pé da letra, já nos induz a dizer que Jesus, Deus, é uma outra pessoa. Se é uma outra pessoa, está fora de nós. Só que esse é um entendimento da personalidade e não se aplica na individualidade, que individualidade não se conta em número. Individualidade é aquele que não se divide, é o indivisível, certo? Então, nesse sentido, é que João está falando na personalidade, quando ele diz que ele se fez carne e veio habitar entre nós. Por quê? Porque Jesus realmente é uma individualidade, é uma persona. Existia um corpo chamado Jesus, e ele dizia, eu e o Pai somos um. Mas quando ele dizia isso, ele dizia na indivisibilidade, na individualidade. Só que, via de regra, nós olhamos a personagem no mundo das formas, no mundo tridimensional. E aí eu sou eu, você é você, aquele lá é aquele lá, eles são eles. Realmente, aí há separatividade.
que foi quando o grande todo se materializou, se manifestou, tá? Para experienciar o mundo das formas, o mundo tridimensional. Então aqui há a diferença, há a separação. Só que no mundo da individualidade, daquele que é indivisível, não há separação. É como a essência de uma árvore. Todas as folhas, a casca, o caule, as raízes têm a mesma essência, certo? O mesmo cheiro, enfim, o mesmo gosto, as frutas em todos os lugares do planeta que existia aquela árvore. Então, nesse sentido que a gente vai entender que a essência, a individualidade, o indivisível, que não é visto, esse compõe o todo, é a mesma coisa. Agora, na persona, ou seja, no mundo tridimensional, é que nós somos separados. Só que se você crer que você é Deus, vamos dizer com D minúsculo, porque você extraiu a sua consciência da consciência suprema, que eu simbolizei com a mão cheia de água, aquela porção de água, é a mesma essência da água do mar, e em nada, o mar com certeza não vai secar, porque todos os seres do humano foram lá e extraíram aquela porção. Eu tenho convicção disso, que o mar não vai secar, não vai acabar a água do mar por isso. Assim, Deus não ficou inexistente porque se dividiu e se manifestou nas minúsculas individualidades que somos nós. Então, o poder da fé, de acreditar, e isso vem da consciência, do pensamento que é gerado na consciência, e essa consciência que trabalha em íntima relação com as leis da existência, a gente vai ver como isso funciona de verdade na pessoa de Abraão, certo? Fazendo esse esboço aqui do que é a fé, a fidelidade em acreditar, em ter aquela certeza, que é a convicção de que o que você pensa vai surgir no mundo das formas, porque o verbo é o produto do pensamento, o pensamento estava em Deus e ele era Deus. Deus pensou, existiu uma irradiação da sua consciência e tomou a forma do mundo. Ora, se nós temos a mesma essência, extraímos a nossa consciência de lá, então nós vamos também fazer as nossas manifestações fora, porque antes veio do íntimo, que é a consciência. É isso que João está falando, corroborando Jesus, que vem também dar essas informações, tá? Então veja, como é que Paulo se refere a Abraão? Em Romanos capítulo 4, versos de 17 a 21. Olha isso aqui para vocês verem o poder da fé, da crença, tá? A fidelidade nisso. E não duvidar. Eu vou ler bem devagarzinho para vocês entenderem que todo o poderio de sucesso ou insucessos nossos estão em nós. Abraão aqui é o personagem principal como matéria humana imperfeita que nós conhecemos. Aqui eu excluo Cristo, porque Cristo era perfeito, ele não duvidava, tá? Abraão também não duvidou, só que Cristo está acima de Abraão, porque ele mesmo diz, antes que Abraão existisse, eu sou, e eu sou uno com o Pai. Nós também somos. A questão é que nós não acreditamos, porque quando pronunciamos ele, nós já pensamos que é um ser que está lá fora. Jesus já não pensava assim, mas Abraão também pensava, tá? Como nós. Só que ele tinha a convicção, a fidelidade naquilo que ele acreditava e não vacilava. Então Paulo descreve aos romanos quem foi Abraão. Ele diz que Abraão recebeu uma promessa de Deus, que ele seria constituído pai de muitas nações. Então, Abraão, diz Paulo, contra toda a esperança, em esperança creu. Olha como é que Paulo se refere a isso. Contra toda a esperança, porque Abraão já tinha em torno de 100 anos de idade. Hoje na Terra, um homem com 100 anos não faz mais filho. Mas contra toda a esperança do comum dos homens, em esperança ele continuou acreditando, porque ele tinha fidelidade naquilo que foi passado para ele. Ele acreditava naquilo com convicção. É o que Jesus nos incita dizendo aqui. Se vocês tiverem convicção naquilo e orar crendo que já tem aquilo, vocês terão, porque o Pai não faz asepsia ou acepção, né? Não diferencia a pessoa, certo? Todos são iguais perante ele. Da mesma forma que ele irradia para um, ele irradia para todos. Não só o ser humano, mas para os animais, para as plantas, todos os reinos, com exceção do vegetal, do animal, que a centelha ainda está dormindo lá, não é? Então, Abraão acreditou, mesmo tendo um racional que dizia o contrário, devido à sua idade elevada, e tornando-se assim pai de muitas nações.
como foi dito a seu respeito, lá em Gênesis, no capítulo 17, verso 4. Tá? Então foi dito isso. Além do mais, ainda tinha um outro fator que nós vamos chegar nele agora. Diz Paulo ainda, sem se enfraquecer na fé, ou seja, sem titubear, sem perder um momento o foco que ele seria, apesar que o físico não ajudava, mas ele sabia que essa promessa vinha de quem era infalível. Então, mesmo que o seu físico, as suas condições não ajudavam, a sua consciência tinha aquela certeza. E isso foi gestando, descendo essa certeza, essa crença e sentindo o que iria acontecer, isso desceu para o seu feminino subconsciente, onde eu costumo dizer que tem um útero invisível, e depois subiu o efeito disso, como causa que foi impresso, depois expresso como efeito que de fato ele foi o pai de muitas gerações. Então, sem se enfraquecer na fé, conforme Paulo diz, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, diz Paulo aqui, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara estava sem vitalidade. Sara era estéril. Sara não podia gerar filho. Gênesis capítulo 11, verso 30. Está lá, só você abrir lá e olhar. Então, aqui tinha duas situações que a lógica e o racional não deixaria qualquer outro mortal crer que poderia ter uma geração. Não poderia ter nenhum filho, imagina uma geração. Um camarada com 100 anos, com o cabo da boa esperança dobrada, mais uma mulher que tinha um útero seco. Como é que você vai acreditar que vai ter filho ainda mais uma geração? Não é? Pois não é que foi cumprido lá? E Paulo diz, mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé. Fortalecido em sua fé. Ora, tudo posso naquele que me fortalece. Te lembra disso? E deu glórias a Deus. Paulo diz, em tudo dai graças a Deus. Mesmo na velhice, mulher com útero seco, em tudo dai graças. Abraão deu glórias a Deus. Estando plenamente convencido, convencido, de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Ele estava convicto, estava convencido que o seu Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Nesse sentido, não importa se você acredita que o Jeová não é o Deus, porque essa crença, essa convicção vem da partícula Deus, que não era Jeová. Mas mesmo que ele acreditasse em Jeová, que é aquele que se passou por Deus dizendo que era Deus. Mas o que estava na consciência de Abraão estava acima da impostura do Jeová, que não era Deus. Embora se passava porque eles dominavam isso aqui. Então Abraão tinha uma convicção séria. E aí não precisa o racional saber quem é Deus. Não precisa, porque não vai saber. Basta essa convicção, porque ali é Deus que está falando. Certo? As leis dele, a consciência suprema. Por isso que Abraão tem atendido a promessa que Jeová fez. Ele acreditou naquilo, mas quem entregou não foi Jeová. Quem entregou foi o Criador. Nesse sentido, para nós Jeová e não ter Jeová é a mesma coisa. Porque Jeová era um gerente disso aqui e falou, não, eu sou o Criador. A gente não tinha outra consciência, acreditou naquilo. Só que o Deus verdadeiro, o Deus de Jesus, de onde nós extraímos a nossa porção, é quem operava, acima até de Jeová. Que Jeová não deu a entender isso, mas trouxe uma verdade. Eu te prometo que eu vou fazer, porque ele tinha poderes também, né? São engenheiros siderais, falou, eu vou fazer. E aí no sono da noite colocou uma vitalidade no útero de Sara, com certeza, né? Para poder atender às leis aqui do planeta. E a Abraão ele deu o vigor, e Abraão teve então a sua prole, a sua descendência. Então é nisso que você vai compreender. Quem atendeu a promessa de Jeová para Abraão não foi Jeová, foi a consciência suprema. Essa consciência sim é o tudo que você deve crer. Independente se você crê em Jeová, ou crê em Deus, ou crê em outra fonte, é essa fonte que não tem outra, da qual Jesus desceu e disse, eu e o Pai somos um, eu vim por ele, enviado por ele. E eu estou acima de Jeová, eu estou acima de Abraão, eu estou acima de tudo que vocês podem imaginar. Porém, eu estou sendo enviado agora, materializado, manifestado por essa consciência. E aí, Paulo ainda diz, porque Deus ressuscita até os mortos. Atos, capítulo 2, verso 24. Sim, nós temos o clássico exemplo bíblico de a ressurreição de Lázaro, a ressurreição de uma criança, da viúva, da cidade de Naim. Elias também, com essa capacidade, devolveu a vida, o fluido vital a uma criança, está lá em 2 Reis, não é? E aí, o próprio Jesus agora nas cartas, na página 19 da carta 2, ele diz assim,
tudo aquilo que vocês acreditarem, aquilo vocês receberão. Jesus está confirmando agora, nas cartas, na página 19 da carta 2, que tudo aquilo que a gente acreditar, aquilo nós receberemos. Aí Marcos 11, 24, escrito já há quase 2000 anos, diz: se vocês orarem, crendo que tem aquilo que estão pedindo, assim te sucederá. Se vocês orarem. Mas se vocês não orarem e continuar acreditando que vocês são pobres, que vocês são miseráveis, que vocês são doentes, assim também te serão. Porque aí eu cito Jó 3,25. Aquilo que eu temia, aquilo que eu tinha medo, aquilo que me preocupava, me sobreveio, caiu sobre mim. Porque eu tinha uma mente atribulada, uma mente que não me deixava descansar. Eu estava sempre em confronto com os inimigos de dentro da minha casa, que é a casa mental, conforme diz Mateus. Os teus inimigos estão dentro da sua casa. É os pensamentos, os barrabás, que rouba o nosso direito, o nosso dever de evolução. Lembra? Então veja, carta 19, página 2, Jesus faz essa afirmação. E aí, nós precisamos agora ter a consciência que todos nós nos enquadramos no Isaías 29, 13. Esse povo me honra com a boca, mas o coração está longe de mim. E ensina a doutrina de homens. O que está sendo ensinado hoje nos templos, nas igrejas, nas sinagogas? Doutrina de homens. Aqui no Ocidente, via de regra, se espera um salvador de fora. Estou mostrando aqui para vocês que não tem salvador de fora. O salvador ou o destruidor vem de dentro. Céu ou inferno está dentro. Jó é a prova de que o medo, a situação de temor, vinha da sua mente atribulada. E tudo aquilo que ele tinha medo, que ele temia, sobreveio. Está lá. Se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, você tem que acreditar nisso, não é? E Abraão também é o oposto de Jó, porque ele não titubeou na fé, ele acreditou, embora o corpo dele não ajudasse, o útero de Sara não ajudasse, ele acreditou e se constituiu no pai das grandes nações. Pai, tá? O físico. Muita gente na descendência de Abraão. Então, ao mesmo tempo que Jó é o exemplo físico, vivido, ainda que não tenha vivido, mas aqui nós vamos colocar no literal que viveu, porque o que manda para nós aqui é o ensino, é o que nós precisamos compreender. Então Jó é o polo negativo, enquanto Abraão é o polo positivo. Aquilo que parecia contrariar tudo que é racional, tudo que é sentido nos 5 sentidos para Abraão, o que parecia ser impossível aconteceu. A sua idade avançada, o útero seco da mulher. E por quê? Porque ele acreditava, não titubeou. E Jó, porque também tinha as atribulações e também sobreveio a ele. Então nós temos 2 polos aqui para a gente estudar e entender. Agora que vem a responsabilidade terrível, que eu tenho até medo de pensar nela, que eu vou encerrar, porque senão o áudio vai ficar muito longo, falando para vocês. Vocês lembram da parábola dos talentos? Olha a responsabilidade que Jesus nos revestiu agora, nos explicando que nós extraímos a nossa consciência do Pai. Portanto, nós somos deuses em miniaturas. Nós somos a porção de mão cheia d'água do grande mar, sem falsificar a essência da água. Então nós somos Deus em essência, nós somos uma consciência menor da consciência suprema. Mas aí a parábola dos talentos vem dizer o quê? Que nós temos o dever de multiplicar talentos. O talento vem de onde? Da compreensão. A compreensão vem de quê? Da consciência. Quem tem consciência tem vida, porque ele viu no deserto. Consciência e vida são ambas e a mesma coisa. Página 11 da carta 1. Vida e consciência é a mesma coisa. É impossível dissociar uma coisa da outra. Então, se você tem consciência e você é uma partícula divina, você trouxe o talento que é de criar. E o seu dever é multiplicar os seus talentos. O Senhor deu a cada um dos 3 personagens, dos 3 protagonistas, a cada um segundo a sua capacidade. E não disse nada, só entregou. E 2 foram multiplicar os talentos, que é fazer com que essa consciência crie mais, como disse João, para se tornar no mundo das formas, que é onde a gente ainda precisa. Nesse mundo das formas, a gente vai fazer, não só para a gente, como para os outros, desenvolver talentos. Coloque o meu dinheiro aos banqueiros. E teve um que tinha capacidade e não multiplicou o talento. Ou seja, enterrou o talento que ele herdou da sua fonte suprema. O que aconteceu com ele? Uma reprimenda. Tira dele o que ele parece ter, e será dado isso àquele que tem, e quem tem terá mais em abundância. Agora veja, o que aconteceu então? Uma reprimenda. Gente, todos os dias nós estamos recebendo essa reprimenda e não temos consciência dela, não tínhamos.
Por quê? Porque todo dia nós sentimos falta, nós sentimos carência das coisas. Por quê? Porque não multiplicamos talentos. E foi dado a cada um de nós segundo a nossa capacidade. Porque nós extraímos essa capacidade quando nós saímos da consciência suprema. Ele é ilimitado, então certamente nós temos poderes. E os talentos são dados segundo a capacidade de cada um. Está dito lá. Então, temos que assumir a responsabilidade de enterradores de talentos, porque se não fosse assim, nós não teríamos as necessidades. E por que as necessidades surgem? Por não ter a consciência do poder que nós temos. Aí nós já não podemos mais reclamar e nem nos dizer vítimas, porque Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Se vida e consciência é a mesma coisa, então eu vim para despertar vocês e vocês ter consciência de quem vocês são. E agora é isso que eu vos digo, uma grande verdade de todo ser: vós não fostes criados, vós fostes extraídos da grande consciência suprema. Então vocês já saem de lá com talento. A ordem é multiplicar. O próprio Gênesis diz: vivei e multiplicai. Só que aí entrou as doutrinas da castração, né? Que é os ensinos ensinados por homens, dito por Isaías 29:13. Esse povo me honra só com a boca, mas não tem fidelidade no coração. E, portanto, eles ensinam e vivem doutrinas de homens. E, portanto, isso constitui em grave infração às leis. E aí gera o quê? O erro que vem do pecado. A lei vai alcançar quem? O infrator à lei. Porque Paulo diz: a lei foi feita para o injusto e não para o justo. E quais são as consequências de infringir as leis? É a punição para aquele que não transformou, que não multiplicou talento, que é tirado dele aquilo que parecia ter e será dado a outro. Mas não é uma transferência de um para outro. É que aquele que tem passa a desenvolver muito mais, quer extrair mais dessa capacidade da consciência suprema, da qual ele é apenas uma filial. Então não pode ter sido criado, porque Jesus diz mais ali: vocês não podem ter sido criado de algo diferente da vossa própria consciência. E ontem eu lendo um outro livro aqui, ele diz que o nosso corpo físico que nós temos agora é a herança do passado que a gente criou. E aí você precisa pensar que você passou com a cabeça enfiado dentro da água por 9 meses numa inconsciência profunda. Era ali que você estava tecendo o seu corpo, dentro desta lei da existência, porque você já existia antes disso. Eu te gerei antes que você existisse no mundo das formas. Então foi ali que você criou, teceu, constituiu o corpo que você tem agora. Então não adianta você reclamar se você acha que está gordo, se você acha que está magro demais, se você acha que está doente. Isso é o produto do que você criou. Você é um produto de si mesmo. Você herda a herança de si mesmo. E é isso que as religiões não te ensinaram quando te incitaram a acreditar num Salvador externo. Jesus é o meu Salvador, ele vai me salvar. Ele vem buscar a igreja, eu vou subir e vou reinar com ele. Você vai subir para onde? Se você tem que mergulhar para dentro de si. Jesus nunca endossou essa crença de um Salvador de fora. E aqui nas cartas ele vem dizer: eu e o Pai, se vocês entenderem a gente como individualidade separada de vocês, não poderemos fazer nada por vocês se vocês não decidirem. Aí você deixou muito claro: aquele que quiser ser digno de mim, pega a sua cruz e siga-me. Assim como o aluno tem que seguir o professor durante um ano letivo, se quiser passar, e estudando muito, para ser lá no final aprovado por aquilo que ele aprendeu e desenvolveu durante o ano. Essa consciência nós não podemos perdê-la de vista, porque essa é a verdade absoluta. Esse povo me honra com a boca, ou seja, palavras sem fruto, sem vida, que não alimentam o espírito. Mas no coração dele está longe de mim, ou seja, não tem a fé, a fidelidade, o que gera e expressa lá fora, mas vai continuar gerando e expressando lá fora os frutos negativos, porque é a falta de vitalidade nessa consciência. Ok, meus amigos, eu espero que aqui tenha uma boa oportunidade de reflexão, porque nós precisamos trazer a responsabilidade de salvar-se para nós mesmos, acreditando que somos Deus, porque quem afirma isso é Jesus. Se ele afirma, se nós temos o exemplo de Abraão, crendo que podia, mesmo com o corpo já desgastado, com a mulher com o útero não produtivo, e isso aconteceu, essa fé fez com que isso funcionasse. E aí Jesus disse: a fé remove montanhas, ou seja, a fé remove a montanha de lixo
de crenças negativas que você tem a si mesmo. Só que quando você já nasce nesse mundo, você já vê tudo isso aí. Então você acredita que alguém fez isso, esse alguém não é você. E aí você vai expressando isso como a consequência das inúmeras reencarnações que você teve e confirmando essa crença, que isso não é você. Você não tem absolutamente nada a ver com isso. Você olha as estrelas, os astros lá em cima, você fala, meu Deus do céu, é um ser fora que criou aquilo. Só que você tem participação naquilo. Só que você não acredita. Porque você fala ele e você ora pedindo lá fora. Você não tem que pedir mais nada, acabou. Vai ter que inverter essa crença agora de começar a agradecer, louvar, agradecer aquilo que já é ainda que você não vê, porque é aí que você dá o testemunho da sua fé, a fidelidade, que é saber, ter convicção daquilo que não se vê. Isso é a fé. É por isso que eu digo, todos nós nos encaixamos em Isaías 29:13. Infelizmente não temos essa certeza, não temos essa fé, porque nós trabalhamos dentro dos 5 sentidos. E os 5 sentidos gera a lógica e a razão. E é nisso que você se embasa para ter a certeza e a sua convicção. E isso é falso, porque esse é um produto do ego. E o ego opera contra, sempre infringindo as leis exatas e indesviáveis que trabalha com a consciência. Mas essa mesma consciência que gera a certeza de Abraão, gera também as dúvidas e o sofrimento de Jó. O que você está sendo? Abraão ou Jó? Responda para si mesmo. Paz e luz a todos.